Bom, igual a professora deu aquela pincelada no início, o direito canônico ele tem caráter unitário. Né? Vocês lembram o que significa esse caráter unitário que ela citou no início? Não conseguiram pegar? É porque ele é único, né? Só tem a igreja para regê-lo. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, Raquel. Então, e outra coisa, a predominância da escrita. Por quê? Da escrita no sentido de lei escrita. Porque a escrita já existia, né? Tanto em Roma quanto no meio germânico. Mas na Idade Média, o que aconteceu com o conhecimento intelectual? Ele foi apoderado pela igreja. Então, as pessoas comuns, com o passar do tempo, eu não estou falando, gente, acabou o Império Romano hoje, entrou em decadência, todo mundo agora está submisso, né, ao domínio da igreja, e a igreja já ergueu como, sei lá, uma árvore do pé de João e o pé de feijão. Não é desse jeito. Tudo na história ela é processual. Processual. E uma das questões mais importantes que aconteceu no mundo medieval foi a falta do conhecimento erudito, filosófico, que foi incorporado pelos romanos a partir dos gregos, a partir de Atenas. Então, Roma reforçou, ratificou, principalmente o que, gente? A cultura escrita. Privilegiando principalmente aqueles que se distinguiam na sociedade, os cidadãos romanos. Depois, com as crises do Império, essas leis foram atingindo os estrangeiros, os escravos, não é verdade? Foi isso que a gente viu? Agora, no mundo medieval, há o quê? Uma retenção do conhecimento, principalmente do conhecimento letrado pela igreja. O que a igreja vai fazer? Ela vai enclausurar, ela vai tomar, ela vai guardar todos os escritos daquela época e ela vai ter a posse de um elemento controlador fundamental para o que? Esse exercício pleno dessa instituição política, religiosa e jurídica que a Igreja Católica se torna na Idade Média. Por quê? Porque as outras pessoas, esses cidadãos da época de Roma, dominados, eles morreram, os germânicos morreram. É uma nova sociedade que surge, uma sociedade agrária, uma sociedade longe do espaço das cidades. O que fomenta o conhecimento? Fomenta o conhecimento, essa relação do indivíduo com o mundo. E as cidades eram o quê? O microcosmos do mundo. Aí o homem migra para onde? Para o campo. Esse campo, ele vai apenas o quê? Plantar e colher. E ele vai o quê? Se distanciar dessa cultura, porque isso aqui não serve para nada para ele na vida que ele está levando lá no feudo. Nada. Então o que vai acontecer? O desaparecimento da erudição nas pessoas, nos cidadãos comuns. Professor. E outro fator importante, o servo era uma pessoa que não tinha direito de saber mais nada a não ser trabalhar. Parece que tem um documento lá que fala que até juízes não sabiam ler textos jurídicos. Justamente. Então, essa questão, por que textos jurídicos? Porque muitos desses textos jurídicos eram escritos no latim original. E quem dominava essa língua? Apenas a igreja. Por isso, o sucesso total e absoluto, bombou nas paradas do Facebook da época, né? O direito canônico. Por quê? Porque a igreja, na verdade, era a constituidora dessas leis e controlava e formulava essas leis. Por que ela pegou o direito romano e ó, fica aqui. Fica aqui. Agora as leis que existem são essas. O povo não tinha nem essa noção. A oralidade foi se perdendo. Pode falar, Iluz. Aquele filme Em Nome da Rosa retrata bem esse domínio da igreja. Justamente. Até dentro da igreja tinha livros que eram restritos a uso dos próprios clérigos. Justamente. O índex vai acontecer, o índex só vai acontecer com a reforma protestante no 16. Tanto eram proibidos que eram postos venenos para que as pessoas quando iam passar as páginas e não pudessem passar. No rodapé. Eu citei, você não teve uma aula passada, Lúcia? Eu citei justamente esse filme e perguntei, né, para o pessoal
se alguém tinha visto, e que é um clássico que exprime muito, a partir da produção bíblica, né, o cotidiano da Idade Média. Mas na verdade a gente fala da extinção dos germânicos em Roma, mas não é que eles se extinguem. A gente volta lá na época de Constantino, onde ele deu a todos os não romanos o direito de ser cidadão romano. Então não é que eles foram embora, não, é que eles tiveram o direito de ser A romanos. escolha. Pode continuar, Thaís, não Bom. quero te interromper mais. Não, tudo bem, me interrompa quando for necessário. O seguinte, ele teve uma grande importância também no quê? Na formação e manutenção das instituições da cultura jurídica ocidental. Por quê? Porque o direito já estava todo bagunçado, já não tinha mais ninguém para guardar, para reorganizar. E aí o que a Igreja Católica fez? Ela era detentora do conhecimento, como a professora acabou de falar. Ela pegou tudo para si, guardou o que era interessante para ela e começou a executar o seu direito. E aí uma parte aqui, como que a Igreja Católica assumiu isso, se isso não foi instantâneo, igual ela falou? Né? Como que ela assumiu então? Roma, vocês vão concordar comigo que a religião de Roma era o quê? Pagã. Na verdade era a junção de várias religiões, não tinha uma que predominava, não é verdade? E aí o que a igreja começou a soltar? Que quem fizesse parte de outras religiões era herético, né? Herege, não sei se a palavra correta, né? Então, o que é herege? É contra Deus. E vai receber o quê? Penalidades. E com essa conversa, e vocês podem até atentar e fazer uma analogia com os dias de hoje, muitas religiões trabalham assim, né? O cristianismo mesmo, essa questão do domínio, ele partiu daí, né? Ó, se você não perdoar seu irmão, você não vai pro céu. Não é assim? Religião de matriz africana